Fala aí, pessoal, mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje eu estou aqui para resumir o que eu sei e o que eu acho sobre a saída do atleta Marlon Freitas para o Palmeiras. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, embarcando para as minhas férias de fim de ano com a patroa. Mas essa é uma notícia muito importante para passar sem um comentário nessa sexta-feira. Antes, eu vou pedir para vocês darem aquela moral, chega junto no like, inscreva-se no Setor Visitante, se puder ajudar financeiramente. Tem um clube de membros do canal a partir de R$ 5. Vamos lá. Ontem eu gravei um vídeo aqui falando que o Botafogo não podia vender o Marlon Freitas para um concorrente direto. Não tem problema nenhum, né, em vender um jogador caro que não está sendo utilizado com frequência para um concorrente direto. Não é o ideal, mas ok, dá para entender, ainda mais nesse momento que o Botafogo está tentando reduzir a folha salarial. Mas esse não é o caso da saída do Marlon Freitas. O Marlon é o capitão, é uma liderança importante no vestiário e também uma liderança técnica dentro de campo. É ídolo para muitos torcedores, inclusive foi o mais votado disparado para entrar no Bandeirão dos Ídolos. A camisa personalizada do Marlon, falei isso aqui, não tenho nenhum dado, nenhuma estatística, né, sobre isso, mas você percebe que é a mais vista no estádio Newton Santos, apesar dos haters, né? E isso tem mais a ver, na minha opinião, esse número aí de haters que o Marlon tem, muito mais a ver com o ranço da tal piscadinha do que com qualquer erro que ele tenha cometido em campo. E não foram poucos, né? Alguns até custaram eliminações, mas o Marlon, né, o custo-benefício é muito bom, pelo menos na minha opinião, um jogador que eu queria que continuasse no Botafogo. Eu acho que a venda de um jogador importante como o Marlon passa um recado ruim para todo mundo, para a imprensa, para os jogadores, para a torcida. O torcedor do Botafogo passou 2025 inteiro puto com a direção, e antes dessa negociação acontecer, já estava todo mundo desconfiado com o que poderia ser a próxima temporada. Repito aqui mais uma vez, eu não venderia o Marlon Freitas para um concorrente direto. E aqui no setor visitante eu tento ser o mais racional possível, mas é difícil em algumas situações. Então eu preferia vender o Marlon Freitas por menos dinheiro para um outro time de fora do país. Só que isso, do ponto de vista profissional, é ruim para o clube, né? Não sou eu que estou botando dinheiro, nem vocês estão botando dinheiro lá. Então, assim, eu acho que no final das contas, o Marlon não deixou muitas alternativas ao Botafogo. O Botafogo queria a renovação, pelo que eu sei, ofereceu um bom salário, com uma valorização justa, mas o Palmeiras ofereceu mais. Não muito mais como a oferta que o Gregório recebeu para ir para o time do Arthur Jorge lá no Catar. E assim, eu não gosto de falar muito sobre valores, até porque tudo isso é muito fora da nossa realidade, né? O que ele vai receber, né, lá no Palmeiras de diferença em 3 anos é um valor que qualquer trabalhador normal teria dificuldade de recusar. Mas que talvez no mundo do futebol não seja uma diferença assim tão expressiva para você trocar um clube que a torcida te ama por um rival, por um concorrente direto. Mas eu não estou aqui para julgar, né, o Marlon Freitas. Ele sabe o que é melhor para ele, para a família dele, e está tudo bem. Ele tinha na balança de um lado mais dinheiro e do outro lado uma torcida que o amava, a idolatria de um clube gigante, né, que inclusive fez com que ele fosse incluído no bandeirão dos maiores ídolos do clube, além de uma oferta justa, mas não no nível do rival, e ele escolheu o lado do dinheiro. Inclusive, ele topou a negociação com o Fluminense, né? Podia ter sido pior, ainda bem que apareceu o Palmeiras, porque ele poderia estar lá no Fluminense. Mas ele fez a base no Fluminense, de repente ele é tricolor. Mas olha só o que ele construiu aqui, né? Então, assim, o Marlon está claramente pensando no dinheiro, que mais uma vez eu não julgo, né? Cada um sabe o que é melhor para sua família. Ainda deve ter luvas, estou falando aqui diferença salarial, certamente deve ter luvas, e ainda tem uma outra coisa, né? Os empresários que devem estar perturbando para ele se transferir. É uma situação difícil. Agora, assim, na minha opinião, e aí eu deixo bem claro, é a minha opinião, ele não é mais meu ídolo. Inclusive, estou aqui, né? Vou viajar, passar o final de ano fora do Brasil. Estava fazendo a mala ontem e tinha colocado a camisa do Botafogo listrada do Marlon Freitas. E eu tirei, né? Não que depois eu não me arrependa de trazer, né, por ter trazido outra camisa para cá, porque eu botei na mala do Telles, botei a do Barbosa, botei do Savarino, e nesse Botafogo muito maluco, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, cara, desde que não vá para um rival, para um concorrente direto, tá tudo bem, a gente sabe que é do futebol. Mas eu tirei a camisa do Marlon Freitas. E aí eu queria dizer mais uma coisa, assim, ídolo é uma coisa muito individual.
Então tá tudo bem, se você que está acompanhando esse vídeo, continuar gostando do Marlon, tá? Você não vai ser cancelado, né? Você não é um idiota, tá tudo bem, cara. As pessoas respondem de maneira diferente, né, a esse tipo de situação. Mas, assim, falando por mim, eu acho que ele deveria ser retirado da bandeira dos ídolos. E se a maioria não quiser, tudo bem, né? Achar que é um exagero, eu vou entender. Mas lá em São Paulo, no próximo jogo contra os caras, eu vou vaiar o Marlon Freitas toda vez que ele tocar na bola. E vai ser assim até o final da carreira dele. A partir de agora, ele é meu inimigo dentro de campo, o que não significa que mais para frente eu não volte a gostar dele. Porque o que ele ajudou a construir aqui também ninguém apaga. Isso só o tempo vai dizer. Então, assim, a verdade é que é muito difícil comentar esses temas, que são temas complexos, em tempo real. A gente fala uma coisa hoje, amanhã a gente pensa diferente, e como eu falei aqui, tá tudo bem. Eu, por exemplo, amava o Dodô, um dos melhores jogadores que eu vi na minha adolescência. É o melhor que eu vi na minha adolescência. E depois que ele trocou o Botafogo pelo Fluminense, eu passei a odiá-lo. Meu ódio durou ali uns 10, 15 anos. Hoje eu já não sinto mais ódio, né, pelo Dodô. Pelo contrário, me amarro nele, só que eu não considero o Dodô ídolo loucura. Mas se eu vejo o Dodô, eu falo, eu peço para tirar uma foto, como eu fiz na oportunidade que eu tive no programa do Sport TV, lá no Joá, na época da Libertadores. E aí, no fim das contas, é isso, né? Desejo todo o azar do mundo ao Marlon Freitas. Para mim, o Botafogo foi até o limite, né? E o Botafogo também escolheu a melhor oferta para o clube. Vou te falar, 6 milhões de dólares, se bobear, os palmeirenses que vão se arrepender lá na frente. Acho que eles pagaram caro. E agora cabe ao nosso time, né? Cabe ao John Textor segurar os pilares, Vitinho, Telles, Barbosa. Acho que tem que segurar agora o Danilo. É essencial também. Tem que segurar os jovens, os jogadores mais promissores, como o Montoro, o Barreira, e formar um time competitivo para brigar pelos principais títulos da próxima temporada. Agora a bola está com o John Textor. Aceitaram a proposta do Botafogo, Marlon Freitas vai para o Palmeiras, beleza. Agora a gente tem que manter os nossos melhores jogadores e tem que reforçar o elenco para a gente brigar. Se no final do ano o Botafogo estiver brigando pelos títulos, ninguém vai lembrar do Marlon Freitas, né? No final das contas, os jogadores vão e vêm, mas o Botafogo nunca está só. Marlon Freitas, todo o azar do mundo no Palmeiras, e é isso. A vida continua pra gente. Pessoal, eu volto amanhã, não sei que horas, tá com um fuso horário aí, um pouquinho, uma diferença bem grande, né? Não é nem um pouquinho, uma diferença grande. A gente vai se falando, né? Não garanto lives, mas vou fazer vídeos para comentar tudo que está acontecendo com o nosso glorioso. Beleza? Pode deixar que eu não vou esquecer de vocês, não. Tamo junto, um grande abraço e até amanhã. Acho que muito provavelmente até amanhã. Valeu.